Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar com vocês o nosso terceiro tópico dentro dessas aulas, desse bloco de aulas, que é a composição da chamada culpabilidade por condução de vida. E é daqui que vocês vão tirar a questão para análise nesse bloco, tá? Para isso eu vou precisar falar um pouco do desenvolvimento da categoria da culpabilidade no plano da teoria do delito, em especial o modelo neocantiano, tratar especificamente de um tópico dentro dessa fórmula de culpabilidade, ao qual a fórmula de Metzger tentou dar resposta. E ao tentar dar essa resposta, acabou então degringolando para um modelo teórico que vocês vão ver que é um modelo teórico muito proclive às fórmulas políticas do nacionalsocialismo. Então vamos lá. Primeiramente, vocês sabem que a evolução da culpabilidade, se vocês pegarem qualquer manual de direito penal, ela praticamente se divide em três fases do plano da dogmática, que é uma primeira fase de uma culpabilidade psicológica, uma segunda fase em que essa culpabilidade é psicológica ainda, mas recebe interferências, recebe intercorrências axiológicas ou normativas ou juízos de valor. E aí ela se converte de uma teoria subjetiva da culpabilidade em uma teoria subjetivo-normativa ou psicológico-normativa, era uma categoria unicamente psicológica, depois vira psicológico-normativa, e uma terceira etapa em que os elementos subjetivos da culpabilidade são retirados, trasladados para o plano da tipicidade ou da ação típica, remanescendo somente juízos de valor no plano da culpabilidade. E aí, essa é a terceira fase da teoria da culpabilidade, chamada teoria normativa pura da culpabilidade, que é desenvolvida a partir do finalismo, e as várias sucessivas análises de culpabilidade vêm sendo sempre juízos de valor. Então vamos lá. Primeiramente, a culpabilidade do causal naturalismo, vocês sabem, lá com von List, a culpabilidade era o liame subjetivo que une o sujeito ao fato por ele praticado. O sujeito uniu-se psicologicamente ao seu fato de que forma? Através de uma pretensão de produção daquele resultado, ou esse resultado foi produzido à margem dessa pretensão, sem querer. A questão toda então era a discussão sobre se havia ou não intenção de produção do resultado, portanto se havia ou não dolo ou culpa para com a produção do resultado. Vejam, esse liame subjetivo era justamente a dinâmica subjetiva, a parte subjetiva do ilícito penal. O ilícito penal, para o von List, se diferenciava do ilícito civil, do Ehring, justamente porque no ilícito penal a sua existência, ao contrário do ilícito civil, dependia de uma dimensão objetiva e uma subjetiva. E essa subjetiva era a culpabilidade, que era expressa sob forma de dolo e culpa. Vale dizer, dolo e culpa, para o modelo causal naturalista clássico, eram formas de culpabilidade, formas de conexão subjetiva com o fato. É importante dizer que nesse plano ainda não se discutia a imputabilidade dentro da culpabilidade. O que dizia von List é que a imputabilidade era um pressuposto da culpabilidade. Obviamente, só quem conhece a norma é capaz de orientar o seu desígnio em torno dela. E aí essa discussão era um pressuposto, mas não fazia parte da análise de culpabilidade. Pois bem, a grande transformação dos neocantianos, e aí entra a questão do Metzger, a grande transformação dos neocantianos no conceito de culpabilidade é justamente a inserção de elementos axiológicos, de juízos de valor. Vocês já sabem que o neocantismo era a filosofia dos valores, era o dever ser, né? Era o solem, né? E portanto era essa orientação que permitia um filtro das categorias teóricas do delito a partir desses juízos de valor. E é óbvio que essa análise meramente subjetiva, da conexão subjetiva que unia o sujeito ao seu fato, era insuficiente para os neocantianos. Então há contribuições decisivas, principalmente de três autores, nessa etapa, que acabam levando à transformação de um conceito psicológico de culpabilidade em um conceito psicológico normativo. Essa referência normativa é a referência aos juízos de valor que vão sendo introduzidos dentro do conceito de culpabilidade. Tá? Os principais autores aí vão ser o Reinhard Frank,
o James Goldschmidt e o Bertold Freudenthal. Eu diria que o James Goldschmidt é o que vai nos chamar a atenção mais nesse momento, por conta de um tópico muito específico, que é o tópico que vai provocar de alguma maneira uma reação no trabalho de Edmund Metzger. Mas vamos lá. Uma dessas contribuições é trazer para dentro do conceito de culpabilidade a imputabilidade. A imputabilidade deixa de ser um pressuposto do direito penal, ou pressuposto de culpabilidade, para ser parte dela. Ou seja, a imputabilidade, a capacidade de ser culpável. A imputabilidade são as reuniões a reunião, melhor dizendo, de elementos que permitem admitir que esse sujeito era capaz, de modo geral, de cumprir as normas e, nesse evento, não as cumpriu. E, portanto, então, a discussão sobre a capacidade de culpabilidade, a capacidade de compreensão da norma e de determinação de acordo com essa compreensão. Isso é imputabilidade. Ela entra no plano do que é o conceito de culpabilidade. E uma segunda categoria, que acaba sendo inserida em especial por um trabalho do Frank, mas também de outros autores, é a categoria da inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, se começa a falar que em determinadas circunstâncias que não são abrangidas pelas excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever, etc., ainda assim não é possível culpar o sujeito. O exemplo explorado em geral é o exemplo clássico da tábua de Carneades, né? Acontece lá um naufrágio, sobram 2 náufragos, uma tábua, os 2 náufragos se agarram na tábua e a tábua afunda. A tábua não dá sustentação aos 2 náufragos que sobraram desse naufrágio. Mas se um deles só segura a tábua o mantém à tona. Esse sujeito, então, para poder sobreviver, empurra o outro e fica com a tábua. O outro morre. A pergunta é, o sujeito atuou? Sim. A atuação é típica, ele matou alguém. É uma legítima defesa, ele não foi atacado. É um estado de necessidade? O estado de necessidade não exige o sacrifício de um bem jurídico menos importante para a salvaguarda de um mais importante? Nesse caso, ele sacrificou vida por vida. A vida do outro pela vida dele. Qual que é mais importante? Não há possibilidade dessa ponderação. Então não atende ao estado de necessidade, não é exercício regular de um direito, não é o cumprimento de um dever, não é nada. O sujeito é imputável, certo? Age com dolo. Qual era o problema aqui? O problema é que qualquer pessoa no lugar desse sujeito agiria dessa mesma forma. Então se começa a discutir essa questão da inexigibilidade de atuação conforme o direito. E nesse caso não se trata de aprovar a conduta do sujeito, se trata de desculpá-lo simplesmente, porque qualquer pessoa atuaria da mesma forma. E essa é a composição da chamada inexigibilidade de conduta diversa, que é uma discussão interna do plano da culpabilidade. E a terceira discussão, que é a discussão muito importante, é a respeito do conceito de dolo. Ou seja, culpabilidade ainda era esse liame subjetivo que unia o fato ao sujeito, mas adicionadas as categorias da imputabilidade e da inexigibilidade, exigibilidade, no caso, de conduta diversa. Muito bem, o dolo começou a ser tratado e explorado principalmente por James Goldschmidt no seguinte sentido: o dolo era composto ele próprio também de 3 elementos. A consciência de agir, o sujeito que atua com dolo sabe que atua. A vontade de agir, querer atuar. E a consciência da ilicitude, ou seja, a percepção de que aquilo que se faz é contrário ao direito. Ou seja, Goldschmidt sustentava que para agir com dolo, não bastava que o sujeito quisesse agir e soubesse que age. Não bastava consciência e vontade a respeito da ação. Era preciso que essa consciência e vontade a respeito da ação se espraiasse, especialmente a consciência, para o plano da percepção de que se tratava de um injusto. Porque ele diz, olha, se a pessoa sabe que atua, quer atuar, mas pensa que aquilo que faz dentro do direito, ela não pode estar atuando com dolo. E essa é uma questão muito importante, porque percebam, se a pessoa quer atuar, quer produzir aquele resultado, apenas acha que esse resultado é lícito e não ilícito, ela tampouco atua com culpa. Porque quem atua com culpa não quer a produção do resultado. Esse sujeito quer, somente acha que o resultado não é ilícito. Percebem? Então, aqui o que acontecia? Mancava
a responsabilidade do sujeito caso cumpridos esses requisitos, faltando a consciência da ilicitude. Tá? E essa era a sustentação de Goldschmidt. Esse dolo era conhecido como dolus malus, o dolo como consciência e vontade de agir acrescido de uma consciência da ilicitude. Contra isto, Edmund Metzger sustenta uma nova concepção de culpabilidade. Ele parte do seguinte argumento: olha, essa fórmula do Goldschmidt dá aso a uma circunstância muito mais gravosa do que parece. Por quê? Porque o sujeito que mais atua contra o direito, o verdadeiro inimigo do direito, é premiado pela fórmula de Goldschmidt. Sustenta o Metzger o seguinte: olha, se um sujeito tem plena consciência da ilicitude, ele está atuando contrariamente ao direito e responderá pelo crime que pratica. Por que ele tem consciência da ilicitude? Porque ele não está acostumado a agir de um determinado modo, age daquele modo sabendo que é um ilícito. E aí então ele vai ser punido. Agora, aquele sujeito que não sabe justamente porque, não sabe que está praticando um ilícito, justamente porque aquela é a sua conduta padrão, ou seja, ele sempre fez daquela forma, ele sempre agiu assim, ele nem se dá conta que está praticando um ilícito. Esse sujeito, que é muito pior do ponto de vista da sociedade, perceba, ele pratica diuturnamente crime e vai praticar mais uma vez. E quando ele pratica mais uma vez, ele não tem consciência da ilicitude, ele não vai ser punido. Daí diz o Metzger: você está poupando da responsabilidade penal justamente o pior cidadão. O pior cidadão porque é o que mais atinge a comunidade. Percebe? Olhando para esse raciocínio, um raciocínio muito refinado do Sr. Metzger e absolutamente perfeito. Mas é muito importante que se tome nota de alguns dados. Número 1. A tese é de Goldschmidt. O sobrenome já indica. Trata-se de um judeu. James Goldschmidt acaba também banido do ambiente jurídico da Alemanha nazista. A tese do Metzger é não só de que isso é o pior, como ele dá uma solução para esse caso. Ele diz: olha, esse sujeito que dioturnamente pratica o crime, esse inimigo do direito, que no final não sabe o que está fazendo quando realiza a conduta, na verdade deve ser castigado já não por uma culpa associada àquilo que ele fez, mas sim pelo modo como leva a vida. Porque a vida, tal como ele leva, é uma vida de uma contrariedade permanente ao direito. Esta vida contrária ao direito deve ter uma culpa própria, uma culpa diferente daquela culpa pelo fato, uma culpa pelo modo como esse sujeito conduz sua vida, uma culpabilidade por condução de vida. A chamada Lebensführungsschuld. Diz o professor Metzger que o sujeito chega nesse ponto, ou chega a ter responsabilidade por esse fato, por conta da forma como conduziu sua vida. Ou seja, não obstante ele não perceba, ele não tenha consciência da ilicitude, ainda assim deve se afirmar a culpabilidade dele, já não pelo fato, já não por uma reprovação moral, mas por uma reprovação a respeito do modo como ele levou a sua vida preteritamente, que fez chegar até esse ponto hoje. Um verdadeiro versar em ré ilícita, uma extensão daquilo que a gente conhece como actio libere causa. É como se ele tivesse tido liberdade de ir conformando sua vida contrária ao direito, que o levou a esse evento do qual ele não tem consciência da ilicitude. Portanto, ele deve ser culpado pelo modo como conduz sua vida. Obviamente, existiam condutas próprias de cada grupo das pessoas que nós vimos naquele vídeo sobre o projeto de eliminação dos estranhos à comunidade. Sim, muitos grupamentos daqueles cujos comportamentos cotidianos eram comportamentos contrários ao direito. E aí, claro, era direcionado exatamente àqueles grupos o reconhecimento de uma culpabilidade pelo modo como conduziam a vida. Eles podiam não perceber que a sua condição de mendigo ou de vagabundo era criminosa, mas ela era criminosa pelo modo como conduziam sua vida. Os judeus podiam não perceber que viviam de usura, mas eram criminosos pelo modo como conduziam sua vida, e assim sucessivamente. E perceba mais do que tudo, a ideia
da Lebensführerschuld, ela se baseia na ideia do sujeito que tem uma atuação de inimigo da comunidade. E veja que a base, então, é a base do coletivismo frente ao direito individual. É a prevalência do coletivo e, portanto, a fórmula autoritária clássica, que exsuda no Tratado de Edmund Metzger, embora dentro de um refinamento teórico muito grande. Então, a nota distintiva desse tópico é exatamente essa, é uma construção jurídica de uma filigrana muito grande, de muita técnica, de muito refinamento, mas que na sua aplicação prática, no contexto em que foi feita, no contexto histórico em que foi feita, ela conduzia a uma facilitação da incriminação, do castigo, do apenamento racial, eugenésico e politicamente orientado à eliminação de pessoas, como era o nacionalsocialismo. E é justamente vamos dizer, esse disfarce técnico-teórico, sem se preocupar, ou até se preocupando, mas se preocupando em um sentido discriminatório e autoritário, com o resultado que isso produz, que levou ao reconhecimento de que essa característica, essa Lebensführerschuld, essa culpabilidade por condução de vida, seria um instrumento de autoritarismo muito claro.